ela espera hoje que esse Papa ele seja também um chefe de Estado. Eu digo isso por conta das relações internacionais, das guerras que você bem acabou de falar, dos conflitos. O Papa Francisco ele falava bastante, principalmente em momentos de oração, sobre as guerras, mas não se interferia muito. O que se espera hoje, não da Igreja, mas dos católicos? O que os católicos esperam do Papa hoje enquanto chefe de Estado? Olha, eu não acho que os católicos possam ser, assim, eles não pensam de uma maneira única, né? Não é um bloco, né? Católico, católico é o bicho mais esquisito que existe, né? Porque é o bicho que, tudo bem, ele se batiza e só vai lembrar de Deus quando morre, né? E quando casa pela primeira vez, é a única vez que ele se lembra de Deus. Mas digamos assim, é, o aspecto da temporalidade da igreja, do poder temporal da igreja, a igreja não tem mais poder temporal. Vamos lembrar da frase do ditador russo Stalin, né, que ironizava a igreja católica perguntando quantas divisões o Papa tinha, né? O Papa não tem divisões, mas tem uma influência espiritual, digamos assim, e moral muito grande ainda, né? Não só sobre o 1 bilhão e 400 milhões de católicos, né, de gente que foi batizado, mas também sobre um espectro maior da humanidade. Essa frase do Stalin, ela foi desmoralizada pelo João Paulo II. Vamos lembrar que João Paulo II foi um papa, o papa que ajudou a demolir o comunismo, né? O papa polonês, né? Que desafiou o poder soviético, não só na Polônia, mas como em todo o leste europeu, e ajudou, ao lado do Reagan e da Thatcher, né, dois líderes políticos, né, a minar as bases do comunismo, né. A grande mensagem dele, quando ele assoma ali ao balcão da Piazza San Pietro, era non abbiate paura, né, não tenham medo, né. Isso foi também um recado, né, aos tiranos comunistas, né, que solapavam, que dominavam a sua Polônia natal, né? Então ele tinha também esse desejo e esse objetivo quando assumiu o papado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Papa, qualquer que seja ele não tem o poder temporal. Então, assim, ele é um chefe de Estado pelo arranjo que foi possível fazer quando, depois da unificação da Itália, né, o Papa se considerava um prisioneiro no Vaticano, até que, sob Mussolini, foi assinado o Tratado de Latrão, né, e se estabeleceu ali a convivência entre o Estado italiano e o Estado, e o Vaticano se torna um Estado, né, é reconhecido como um Estado, né, um pequeno país, né, e aí o Papa tem um poder de chefe de Estado apenas na circunscrição ou sobre as propriedades do Vaticano. O poder do Papa continua sendo um poder espiritual e moral. Nesse aspecto, como chefe de uma instituição religiosa com mais de 2.000 anos de existência, ele tem um certo poder, uma certa capacidade de influir, e aí depende muito da personalidade do Papa. No caso, João Paulo II, ele tinha uma personalidade muito forte, ele tinha um conhecimento na pele do que era o comunismo muito, muito, muito vivo, né? Então, ele exerceu essa influência de uma maneira muito, muito forte, muito direta. Outros papas já não tiveram essa capacidade. O próprio Francisco, ele é o que se diz, né? Assim, das pessoas que eu respeito e leio, que estudam a igreja, que cobrem a igreja, o Papa Francisco, ele não era europeu, embora ele tivesse uma origem italiana muito próxima, né? E ao não ser europeu, ele não compreendia muito bem, nem se interessou muito em conhecer os aspectos mais, digamos assim, terrenos da geopolítica europeia e mundial, né? O Papa Francisco, nesse aspecto de estratégia, digamos, política,
ele teve uma iniciativa muito bem sucedida na China, né? A Igreja Católica Chinesa era uma igreja católica muito perseguida pelo regime, né? E ele firmou em 2018 um acordo com a China, pelo qual os cardeais que ele nomeia passam pela aprovação prévia do regime chinês, né? É um acordo muito discutível, obviamente, porque enfraqueceu muito a resistência católica chinesa, né, no país, né, mas, ao mesmo tempo, permite que as atividades da Igreja Católica elas não sofram violências muito excessivas, né? Quem firmou esse acordo foi o Parolin, que até a eleição do Leão XIV, ele era o favorito, né? Tanto que, quando sai quando sai a fumaça branca, dando um resultado muito rápido, todo mundo espera, né, todo mundo, né? Os vaticanistas esperavam que, então, então deve ser o Parolin, assim como aconteceu com o Bento XVI, que entrou Papa e saiu Papa do conclave, né? No entanto, não foi o nome dele o escolhido, foi o do cardeal americano, Robert. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Parolin, que era secretário de Estado do Francisco, né, teve esse papel, junto com o Francisco, de estabelecer uma convivência pacífica, digamos assim, com o regime chinês. Esse tratado ele é renovado de 2 em 2 anos. É um acordo que tem validade de 2 em 2 anos. Eu imagino, apenas imagino, que o Parolin, se aceitar, ele será mantido como secretário de Estado do Leão XIV, porque essa é a tradição, e você mantém a tradição, obviamente não a tradição desde sempre, mas uma certa tradição no século XX, a segunda metade do século XX, que é desde a segunda metade do século XX, que é manter o secretário de Estado do Papa anterior, pelo menos durante algum tempo. Então, pode ser que o Parolin, pelo fato de ter sido o artífice do tratado com a China, seja mantido pelo Leão XIV, né? Mas esse tratado da China, por exemplo, foi um aspecto interessante do papado, do papado de Francisco, e que demonstra, digamos assim, uma visão não apenas de chefe espiritual, mas também de chefe de Estado, um chefe com algum poder temporal, entendeu? Sabino,